Contigo Sim, capítulos de hoje. Salma joga sujo com Ângela. Léo implora perdão a Ângela. O pior acontece no hospital e todos têm que evacuar de lá. Ângela e Léo ficam entre a vida e a morte para salvar pacientes e não para por aí. O pior ainda está por vir. Fique aqui até o final deste vídeo e confira tudo o que ainda vai acontecer. Não se esqueça de deixar o seu like, isso então para que vocês possam receber notificações novas todos os dias aqui no nosso canal. Deixe o seu like se você está gostando de Contigo Sim e na opinião de vocês que estão expert em Contigo Sim, quem foi o pior vilão na sua opinião? Bom, eu acho que foi a Mirtz por aqui, né? Dando então um golpe em cima de golpes para ficar afortunada. Agora é com vocês, deixem sua opinião aqui abaixo, quero saber, hein? No capítulo de hoje, Mirtz e Salma estão então conversando sobre os preparativos do casamento, que falta bem pouquinho. A funcionária informa então a Salma que o pessoal lá do restaurante ligou então e trouxe algumas amostras do preparativo então que vai ser servido no casamento. Então, Salma pede para que ela prepare tudo e traga para que possam então degustar. Mirtz então começa a questionar Salma como é que estão as coisas então nas vésperas desse casamento. Salma diz que as coisas estão tudo sob controle e ela também não quer perturbar então o Leonardo com coisas fúteis, coisas que ela mesma pode resolver. Por isso que ela está adiantando todo o casamento então o quanto antes. Daí ela então conta uma notícia para a Mirtz, que fica muito contente. Ela fala que vai até o hospital para perturbar o juízo então de Ângela. Ela tem uma bomba, ou melhor, ela tem uma surpresa então para entregar a Ângela. Então Mirtz já deve saber que é alguma maldade, então as duas brindam isso para que dê tudo certo. Félix conversa então com Guigo, que está muito animado então em conversar com ele. O vilão tem um plano em mente, mas ainda não executa ele não. Daí ele leva então pizza para o menino e diz que vão jogar então um pouco e vão comer hambúrguer, vão fazer um bocado de coisas juntos hoje durante o dia todo. O menino, claro, enganado, fica super feliz com isso. Vemos então que Ângela está então preenchendo uma papelada no hospital quando Salma chega então jogando o convite sobre a mesa dela. Daí a Ângela já olha então com raiva, né? Porque alguém chegou e jogou aquele negócio nela. Quando ela olha, é a loira azeda que veio então trazer os papéis, no caso o papel do convite então dela e de Leonardo. Daí a Ângela pergunta por que ela está lá para perturbá-la. Então Salma pergunta por que a Ângela insiste em não ver a realidade. Ângela diz que não está insistindo em não ver nada, ela apenas vê uma pessoa azeda em sua frente que só quer fazer um mal. Daí a Salma diz que a Ângela deve estar com dor de cotovelo por saber agora que o Leonardo vai se casar com ela e não com a Ângela como ela queria. Daí a Ângela diz que ela não é interesseira como a Salma e pede então que a respeite. Salma então diz que quando Ângela se der conta que Leonardo a ama, daí sim ela vai se dar conta então que está apenas perdendo tempo em nutrir então esse sentimento por ele. Daí a Ângela então responde a ela que ela sabe muito bem a quem Leonardo ama e que ela não vai a esse casamento. Não entende por que ela trouxe aquele papel, só deve ser para perturbá-la ainda mais. Daí a Salma diz então que ela não veio para perturbar, apenas como uma boa amiga para entregar então o convite de casamento, já que ela gosta tanto de ficar perto de Leonardo, então não seria nada desagradável para ela então presenciar então o Leonardo se casando com um grande amor da vida dele, que é no caso ela, a Salma. Ângela então fala que não vai então cair nas chantagens dela e muito menos nesse golpe. Daí Ângela se levanta com muita raiva, fecha a porta com força, mas antes disso joga o convite no lixo. Salma não para, daí ela então por pirraça pega o envelope no lixo, coloca sobre então acima de Ângela novamente e dá umas tapinhas, tipo umas batidinhas, sabe, com raiva. Leonardo está conversando então sobre o desaparecimento de Jerônimo. Daí o homem então diz que quer fazer uma pergunta, o porquê então o Leonardo vai se casar então com a Salma, sabendo que ao todo tempo ele fala sobre Ângela. Ele sabe que talvez o Leonardo ainda nutre um amor escondido pela Ângela. Antes que Leonardo possa responder, a Mirtz chega então e pergunta por que aquele homem está fazendo perguntas indevidas para o seu filho. Está bem querendo preencher a cabeça dele com coisas que não deveria, não é mesmo? Daí Leonardo se levanta e pergunta o que a mãe faz ali. E então a Mirtz diz que está esperando a Salma, que veio até o hospital, e quer saber o que aquele tipo está fazendo ali, querendo lhe encher a cabeça com besteiras.
Leonardo diz que o homem e ele estão apenas conversando sobre outros assuntos e acabaram então por conversar sobre uma pergunta que ele fez e ainda não deu tempo de responder. Daí a Mirth diz então que aquele homem está perturbando seu filho, envenenando a cabeça dele contra sua noiva. Leonardo diz que não é bem assim e o homem se levanta com raiva e diz que não, ele não está envenenando o Leonardo, apenas ele fez uma pergunta porque ele pensa no bem do Leonardo e não custa nada ele fazer isso. Ele não vê Leonardo animado com o casamento e então ele fez apenas uma pergunta íntima, como ele já é íntimo, então ele pode fazer sim essa pergunta. Leonardo então defende o homem e diz que se ele perguntou isso é porque o Leonardo lhe deu essa confiança. E pede então para que a mãe não o trate como se fosse uma criança. Daí a Mirth diz que se ele não quer ser tratado como uma criança, que se comporte então como um adulto. Então Mirth se vai. Daí quando ela se vai, Leonardo então pergunta ao homem por que a Mirth o trata assim, se ela nem o conhece como você mesmo diz. Daí o homem então fala que também não sabe, acredita que ela deve ter um gênio muito difícil. Bom, ela deve achar até que eu sou um cara de mau caráter. Então Leonardo diz que ela realmente tem um gênio muito difícil e fica pensativo então, como se os dois já se conhecessem. Quando Angela volta para sua sala, ela não encontra a Salma por lá, o que faz ela respirar fundo. Mas quando ela se senta, ela vê então em sua mesa um envelope lá, com as bodas de casamento então de Léo com Salma. Ela respira fundo e abre então aquele convite. Há uma dor na alma. Ela segura o choro e então se revolta. Revoltada, então, ela vai até o lugar onde Leonardo está, na sala dele, e joga um envelope lá. Daí ele pergunta, o que faz aqui? Há uma invasão, então, no meu escritório? Logo agora que estou prestes a me casar? Fala ele, então, brincando. Daí, então, a Angela começa a falar com ele, que a Salma foi até a sua sala para importuná-la, levá-la, então, esse convite de casamento, dizendo que foi convite dos dois. Por que faz isso, Leonardo? Você, por acaso, está querendo me provocar? Fala ela, então, com muita raiva. Daí, o Leonardo fala, poxa, Angela, diga-me, por que você queria que eu quisesse que você fosse ao nosso casamento? Você não sabe que eu sei toda a história que nós vivemos? Você acha que eu não tenho um sentimento? Daí a Angela diz, diga-me você se você não queria que eu fosse ou não para o seu casamento, porque ela foi lá e esfregou esse convite de casamento então na minha cara. Leonardo então fica indignado e diz que não tem nada a ver com isso que a Salma acabou de lhe fazer. Então, a Angela pede então para que o Leonardo contenha sua noiva. Aliás, eles vão se casar, logo logo ela será sua esposa. Então, ele deve ter algum poder da palavra sobre ela, pelo menos, para pedir para que a Salma pare de lhe atanazar. E Angela fala que não vai ao casamento dele e ela não quer ficar perto de pessoas como ele e Salma. Aí o Leonardo então corre para perto de Angela, puxa para perto e fala, você não quer ficar perto de mim? Então por que você sempre procura pretexto para estar perto de mim? O que você quer de mim? Daí a Angela pede para que solte. Daí então o Leonardo, apaixonado, pergunta então a Angela se ela quer recordar dos seus beijos, dos seus abraços. Daí então o Leonardo parte para cima, dá um beijaço em Angela que ela morde ele. Quando ela se vai então fumegando de raiva, cuspindo fogo no chão, vemos então que ela cortou a boca então do Leonardo. A noite cai e então as duas estão falando sobre a lista de casamento então de Leonardo. Claro que então a Salma vai listando então alguns nomes. Daí a Mirth não gosta de um dos nomes então que ela falou. Quando Salma fala que o Leonardo pôs na lista um tal do capitão Júlio Valejo, aí a Mirth solta os cachorros e fala, não, de maneira nenhuma, esse tipo não pode ficar perto então do Leonardo, pois ele pode estar envenenando a cabeça dele contra você. Então a Mirth pede então para que a Salma retire de imediato o nome desse sujeito então da lista de casamento então dos dois. Daí a Salma pergunta que coisas esse sujeito anda falando então com Leonardo. Daí a Mirth fala que são coisas, e ela não precisa adiantar esse assunto, pelo menos não agora. Apenas faça o que eu estou lhe pedindo, que você tire o nome desse sujeito agora da lista. Daí a Salma continua então falando o nome de outras pessoas, muito feliz então porque a data de seu casamento se aproxima. E nesse momento, então, a Mirth começa a se reclamar porque o casamento está próximo e ela não tem com quem ir. Ela gostaria muito que o Geraldo fosse com ela. Daí, a Salma começa, então, a falar sobre as qualidades de Mirth e que logo o Geraldo se dará conta da mulher linda que ela é. Então, ela começa, então, a conversar, a falar, então, sobre o Geraldo.
A Mirtz fala que gostaria muito de poder então conquistar de vez o Geraldo, mas agora parece que aquele fantasma da Beatriz que fica por cima dele não deixa ele conseguir ser feliz, e agora piorou mais ainda quando a dela chega. Acho que há algo entre eles dois, fala então a Mirtz com muita raiva. A Salma então fala que deve haver alguma outra forma de haver uma cena romântica que possa fazer com que a Mirtz e o Geraldo possam ficar juntos, possam ficar próximos. Então a Salma aconselha a Mirtz, pelo menos quando estiver perto de Geraldo, ser mais romântica, atenciosa e carinhosa para poder então fisgar de vez o boy. A noite cai, Ângela já não está mais no hospital e começa então a recordar do beijo então que teve com ela e Leonardo mais cedo. Logo aquela parte, sabe, onde ele pergunta se a Ângela está sentindo saudade de seus beijos e quando então de repente ele a beija. A cena não mostra a parte que ela o mordeu porque ela só lembra da parte boa dela, né? Só que quando a cena volta ela balança a cabeça negando então esse sentimento para si e chorando. Ela não quer mais ter essas lembranças de Leonardo, até porque ele agora em breve será um homem casado. Leonardo então não para de pensar em Ângela. Ele está tomando um café então com sua noiva. Daí a Salma chega então para falar um pouco sobre o casamento, senta no colo dele e taca ali um beijão. Daí o Leonardo corresponde, só que em segundos o beijo fica muito mais intenso porque ele acaba então vendo a Ângela nela. Já no hospital, Leonardo e Ângela então se desculpam um com o outro pelo ocorrido. Quando o Leonardo vai falar, Ângela também fala ao mesmo tempo. Quando eles falam que vão se desculpar, falam ao mesmo tempo novamente. Uma cena bem fofinha entre eles dois. Daí, a Ângela pede então para que o Leonardo fale. Leonardo então pede desculpa pelo que aconteceu. Não foi de sua intenção machucá-la. E a Ângela também pede desculpa a ele pela forma como falou por causa de Salma. Daí ela fala para ele que os dois precisam se conter, pelo menos no local de trabalho, porque eles têm que aprender a separar o profissional com a vida sentimental deles dois. Leonardo diz que isso não é tão fácil, conviver então com uma pessoa que ele ama sem poder abraçar, beijar ou chegar até perto. Quando ele se aproxima dela para dar outro beijo, que foi justamente o motivo da desculpa, chega então um paciente muito grave no hospital. A Samantha então tem um plano em suas mãos. Ela está então no refeitório quando encontra-se com um homem que está com um boné tentando então esconder um pouco o seu rosto. Como sempre vemos nossa vilãzinha então com a cara nada legal. O homem pergunta então por que a Samantha sumiu por tanto tempo. Ele fala que estava com a família, passou um tempo, mas agora está de volta e precisa de dinheiro e de trabalho, coisa que foi ela quem prometeu. Samantha então fala que tem planos e que ele será a pessoa perfeita para executar então esse plano e pede que ele não se distancie, pois a partir de agora ela vai compensá-lo muito bem. Ele então a agradece e diz que precisa urgentemente de um trabalho fixo. Ela diz que isso não é problema, foi justamente para isso que ela chamou ele ali, porque ela tem um servicinho que vai valer muito a pena para ele. O homem sorri sorrateiramente. Há uma emergência então no hospital que surpreende. O homem está muito ferido. Então o médico, o Leonardo e a Ângela estão lá acudindo aquele homem, quando de repente o alarme começa a zoar. Ângela não entende o que está acontecendo. Daí chega uma enfermeira gritando, então falando que acabou de escapar gás pelo hospital e que parece ser algo muito sério. Estrelinha e Guigo estão então no seu quarto quando eles querem então brincar de bola. Só que o problema é que a bola está na prateleira de cima. Guigo, todo feliz, pede para que Estrelinha, já que pode andar, possa então pegar aquilo lá. Ela sobe então sobre algo e então quando ela tenta pegar, algo de terrível acontece naquele segundo. Ela então com as pontas do dedo fica tentando puxar então aquela bola que acaba então caindo a prateleira sobre ela. Ela aparentemente cai por cima do menino e a prateleira fecha então o trinco da porta. Então um acidente acontece. Não sabemos de fato, pelo menos até aqui agora, o que realmente aconteceu com esses dois. Leonardo e Ângela não podem sair do hospital. Há alarme por todo lugar e as pessoas correndo feitam doidas de um lado para o outro, tentando então refúgio. Nisso, a Ângela e o Leonardo estão terminando então a cirurgia lá no pé do homem. Colocaram então uma máscara de oxigênio sobre o homem, já que o gás está vazando. Ângela não pretende sair de perto de Leonardo e está ajudando, quando de repente o médico que está então, o Leonardo auxiliando, começa a passar mal. Daí a enfermeira tenta então ajudar o médico, só que ele diz que está bem e começa então a dar instruções de o que fazer. Ângela também tonteia e fica muito mal.
Quando o Leonardo tira um pouco a vista do médico e vai ajudar a Ângela, que está passando mal, o médico cai no chão então. Então, o Leonardo pede para que a Ângela procure então ajuda e enquanto isso a enfermeira vai ajudar o médico. A Ângela volta e vai auxiliar então o Leonardo. Ele se torna então o médico principal naquela mini cirurgia. O médico mesmo desacordado consegue dar então poucas palavras auxiliando o Leonardo sobre o que se deve fazer. A equipe médica chega então para levar o médico então embora, que está muito mal. Ângela então está passando mal, daí o Leonardo sugere então que ela pegue a máscara de oxigênio e que fique um pouco. Ângela fala então que os dois precisam, então como só tem uma, eles dois vão utilizar a mesma máscara. Leonardo então pede para que ela passe mais tempo então. Mirtz está a todo custo então tentando dar o grande golpe em Geraldo, já que ele é um sujeito perfeito para ela, bonito, tem boa aparência e é afortunado. Daí, de repente, o telefone de Geraldo toca e é lá do hospital, avisando então que algo terrível aconteceu por lá. Miss fica curiosa e quer saber o que foi que aconteceu. Geraldo pede então para que ela cumpra então com sua agenda, pois ele agora precisa voltar ao trabalho urgentemente. Ele vai se inteirar no caminho de Leonardo, como é que ele está. Daí ele se despede dela e deixa então Mirtz por lá. Álvaro não consegue deixar o hospital e vai em busca de Ângela. Ângela, enquanto isso, está ajudando Leonardo. Ela não consegue deixá-lo ali sozinho. Daí o Leonardo então diz que não vai embora. Leonardo pede então para que a Ângela se vá e deixe-o terminar. Ele implora isso a ela para que ela fique bem. Daí nesse momento falta então energia. Daí ela não vai poder ir. Ela fala não posso. Daí ela pega o celular, liga na lanterna então para poder clarear ali e ele poder concluir então aquela cirurgia, salvando então uma vida. Há um corre-corre por todo o hospital. Isso porque está vazando o gás, né? Todos estão ajudando os pacientes e indo embora então. Leonardo e Ângela ainda estão no hospital fazendo de tudo para salvar aquela vida. Leonardo pergunta então a Ângela se ela está bem. Ela diz que sim, daí ela passa a máscara para ele e assim a energia volta. Eles continuam então terminando a cirurgia até que terminam colocando algumas gases para que possam finalizar. O paciente agora está tudo ok, eles finalizam isso. Daí Ângela começa a respirar um pouco mais fundo e diz que agora vão embora. Só que o Leonardo começa a tontear e a Ângela volta para socorrer. Daí o Leonardo pede então para que a Ângela se vá, para que possa respirar fundo. Ele vai ver se tem outros pacientes precisando de ajuda. Ângela diz que vai junto. Quando então os dois dão um abraço, Álvaro chega e pergunta então se a Ângela está bem, que precisam sair dali agora. Daí a Ângela não consegue então deixar o Leonardo ali sozinha e então corre para ajudar. Álvaro então fica por ali então tentando mais uma vez tirar a Ângela de lá. Daí a Ângela corre, pega então uma criança que está perdida por ali precisando de ajuda e então entrega para Álvaro para que possa então levar e diz que ajude as crianças e vai então ao lado de Leonardo para buscar mais ajuda. Nesse caminho, ela encontra então uma criança que está com medo. Ela então diz que vai buscar ajuda e que vai dar tudo certo. A correria no hospital não se acaba. Vemos então que estão todos saindo do hospital, todos preocupados, pois há um vazamento de gás muito sério. Nisso vemos então Geraldo com a Samantha. A Samantha pergunta o que está acontecendo. Geraldo diz que ainda não sabe, mas que ele vai investigar a fundo o que realmente aconteceu. Daí ele então abraça a filha. Nisso vemos então que aí há dedo podre então de Samantha sobre isso. Ela deve ter provocado algo muito sério para que as coisas pudessem então ter saído do controle assim. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. É reviravolta, é reta final e isso e muito mais. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu gostei em nossos vídeos e muito obrigada por sua audiência.